estamos ao vivo aqui pela TV Canhoba, em nome dos nossos patrocinadores, Avaí da Fazenda Bela Vista, Teo Artes, aqui de Canhoba, em nome da nossa patrocinadora Verônica, dona de Casa Real, a Aline Cake, também nossa patrocinadora, louvado seja Deus. E hoje vamos fazer uma entrevista diferente, hein? Entrevistado na roça, já ouviu falar nisso? Nossa entrevista aí, né, eu tive o prazer de fazer essa entrevista maravilhosa com o presbítero Manuel Clovietti, meu primo. E estivemos ali no povoado Borda da Mata para cumprir essa matéria, tá bom? E realmente foi uma entrevista na roça, né? Aí Clóvis deu o nome como entrevistado na roça. Uma entrevista bacana, entrevista muito abençoada que vai edificar a tua vida, um testemunho abençoado, tá bom? Com o presbítero Manuel Clovietti. Vamos agora para a matéria completa aqui no programa É Top da TV Canhoba. Um abraço do pregador Vanderlei. Muito bem, estamos aqui diretamente da TV Canhoba, louvado seja o nome do Senhor, para fazermos uma entrevista abençoada. E dessa vez, nosso entrevistado será o presbítero Manuel Clovietti, está conosco aqui para trazer algo da parte de Deus também para os nossos corações. Peço a vocês que se inscrevam em nosso canal da TV Canhoba, ativem as notificações para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece na TV Canhoba. Estamos aqui agora, ao vivo, com exclusividade, o presbítero Manuel Clovietti. Tudo bem, meu querido? Pai do Senhor Jesus? Tudo bem, graças a Deus, a paz de nosso Senhor Jesus. E uma alegria imensa estar aqui fazendo parte dessa entrevista pela TV Canhoba. E desde já quero dizer ao pessoal que está nos assistindo, né, que se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, para ficar por dentro de tudo que se passa no canal TV Canhoba. Muito bem, o presbítero Manuel Clovietti, ele congrega em qual igreja? Eu congrego na Assembleia de Deus, na Igreja Assembleia de Deus Missão, da cidade de Canhoba. Muito bem, glória a Deus. E eu quero fazer uma pergunta desde já ao presbítero Manuel Clovietti. Começar perguntando para ele como foi que ele conheceu Jesus. Como foi realmente o seu encontro com Deus. Amém, louvado seja Deus. Deixa eu tirar primeiramente aqui essa máscara para que o pessoal veja a cara, o rosto e a boca, né? Do presbítero Clóvis, né? Tá aí, esse aí sou eu, né? Agora eu vou colocar a máscara novamente. Precaução, né? Cuidado tanto comigo como com o amado. Então, como foi que eu conheci Jesus? É uma história bastante interessante, que a maneira que eu conheci Jesus, né? O dia que eu aceitei ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, é uma história bem interessante, que eu passei o dia todo, né? A gente tem que pegar bem do início mesmo, porque eu passei o dia todo na farra, né? Eu era mundano, bem mundano mesmo, né? E estava farreando uma despedida de um amigo que ia para São Paulo. E aí, depois do dia de farra, né? Algumas confusões, não que eu tivesse procurado, mas existem aquelas brincadeiras de mau gosto que as pessoas fazem e acham que você precisa participar dessa brincadeira também, quando na verdade não é necessário que você participe de todas as brincadeiras, né? E eu recusei fazer parte dessa brincadeira e de repente essas pessoas quiseram me bater, me dar uma surra. Graças a Deus que eu não apanhei. Graças a Deus. Né? E findando o dia, anoiteceu, fui para casa, tomei um banho, tomei café e saí para a rua para praticar mais um pecado, que o homem sem Deus só vive praticando pecado, né? Na vida de pecado. E eu subi
fui à rua, né, na praça, e de repente eu vou mais adiante. Passei na frente da igreja batista, estava um culto lá maravilhoso. Eu olhei assim, ainda recebi um convite para entrar na igreja batista, mas não quis ficar. Só que o homem sem Deus é difícil de estar procurando a casa do Senhor, né? Aí de repente eu fui mais adiante, me sentei na praça, acendi um cigarro, né, e comecei a fumar aquele cigarro. De repente entoou um louvor no meu ouvido. Aí eu olhei para trás, atrás de minhas costas estava a igreja Assembleia de Deus, e me deu aquela vontade de ouvir o louvor de mais perto. Hoje, se você me perguntar que louvor era esse, eu não vou saber dizer, que eu esqueci. Chegando lá, na frente da igreja, eu joguei o cigarro fora. Eu estava de bermuda, camisa, um chapéu, um boné, né? Cabeça que eu só tirava o boné na hora das refeições e quando ia dormir. Aí cheguei lá, o porteiro, que era o nosso irmão Aurino, na época, disse: ô Clóvis, pode entrar? Não, rapaz, eu não vou entrar porque eu estou de bermuda, então não vou entrar. Disse: não, você pode entrar assim mesmo? Disse: não, rapaz, eu não vou entrar porque eu estou de boné e meu boné eu não tiro para ninguém. Ele disse: não, mas você pode entrar de boné. Olha a insistência do porteiro. Veja quanto é importante um porteiro. Há pessoas que não gostam de ser porteiro, acham que é um cargo inferior, mas não é. O melhor cargo para quem serve a Deus é de porteiro, porque todo mundo passa por você. Você é cumprimentado por todo mundo, também as broncas também vêm logo em cima do porteiro também, né? Mas aí o porteiro José Aurino, ele começou a insistir para que eu entrasse. Disse: rapaz, eu passei o dia todo bebendo, estou fedendo de bebida, estou fedendo de cigarro, joguei o cigarro ali nesse instante. Não, mas você pode entrar assim mesmo. Eu entrei, eu vou entrar, mas não tiro o chapéu. Eles podem entrar assim mesmo. E aí entrei, sentei, o louvor já tinha acabado. Nesse momento já tinha terminado de louvar, era um grupo de senhoras que estava louvando. E aí a mulher do pastor, a irmã Josi, começou a pregar. E de repente ela começou a falar da minha vida. Aí eu disse: mas quem falou da minha vida para esta mulher? Ela não me conhecia, né? Eles não me conheciam. Falei: alguém falou de mim para ela. Realmente falou mesmo, porque foi Deus. Deus é quem faz todas as coisas, né? Só que na nossa mente fica achando que é outras pessoas. Mas não tinha como, porque era impossível outra pessoa falar isso da minha vida com tanto detalhe, né? E aí Deus usou ela tremendamente. E naquele momento ela disse: eu vejo uma bola de fogo sobre a sua cabeça. Aí eu parei, eu não entendia nada da Bíblia, eu disse: meu Deus, no meu pensamento, meu Deus, eu bebi foi muito mesmo, o fogo já está saindo pela cabeça, né? Aí, de repente, ela disse: também eu vejo sobre a cabeça de cada irmão que está aqui. Falei: opa, então não foi eu só que bebi. O homem sem Deus, ele tem certas imaginações, certos pensamentos. E aí ela fez o apelo se eu queria aceitar Jesus. E eu dei aquela resposta que todo mundo dá: eu já tenho Jesus. Na verdade, o homem sem Deus pensa que tem Jesus, mas na realidade não tem. Quem tem Jesus segue Jesus nos seus mandamentos, nos seus costumes, né? E eu achava que eu tinha Jesus. Ela disse: eu estou perguntando se você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Eu disse: olha, eu não estou preparado para aceitar Jesus hoje. Outro dia eu venho e aceito. Devido a eu ter passado o dia bebendo, eu achava que não podia, né? Só que eu bebi, mas eu estava lúcido, eu não estava fora de si. Eu sabia tudo o que estava acontecendo. E ali, de repente, ela disse: olha, o homem de si mesmo, ele não se prepara nunca. Mas quem prepara o homem é Deus. Aí eu disse: Deus prepara?
Ela disse, prepara. Eu falei, se Deus prepara, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador. A partir daquele momento, eu senti uma certa alegria. Né? Eu senti algo já mudar na minha vida ali. Eu não entendia o que era ainda, mas eu sentia que algo estava mudando na minha vida a partir daquele momento. Foi um momento que eu conheci Jesus. Porque, irmão Vanderlei, eu era viciado. Eu podia já me considerar um alcoólatra, porque eu estava bebendo todos os dias e não bebia naquela história socialmente. Eu bebia para cair. Quem bebe para cair não bebe social. E essa história de social é papo furado, é só para beber mais uma. Isso é verdade. Eu quero saber, vai continuar ainda? Sim, aí nesse dia eu aceitei Jesus, me ajoelhei, fizeram a oração, né, graças a Deus. Fui para casa, quando cheguei em casa, disse, mãe, eu agora sou crente. Né? Mãe, eu agora sou crente. Eu saí bêbado praticamente, né? E voltei crente. Né? Então, o meu encontro com Jesus foi desta forma. No dia 2 de fevereiro de 2006. Muito bem, presbítero. Foi um momento muito marcante para você, né? Que Deus tenha abençoado a sua vida. E tenho certeza que a sua família também ficaram felizes, né? Com a tua saída do mundo, né? E em novidade de vida nos caminhos do Senhor Jesus Cristo. Creio que a sua família, a nossa família, que somos primos de sangue, né? Isso. Ficamos alegres com esse momento maravilhoso. E queremos saber de você qual foi a sua trajetória, louvado seja Deus, até chegar ao presbitério. Mas foi uma longa caminhada e ao mesmo tempo não foi. Comparando alguns colegas de ministério, né, que às vezes passa anos e anos e para poder alcançar o presbitério. Mas só que Deus, em cada indivíduo, ele trabalha de uma forma diferente, né? A forma que Deus trabalha na minha vida não é necessariamente que ele trabalhe da mesma forma na sua vida. A forma que Deus trabalha na sua vida, que Deus lhe usa, não é necessariamente que ele faça o mesmo comigo. Então, em cada pessoa, ele age de uma forma, ele trabalha de uma forma, e os planos de Deus para cada um é diferente do outro, né? Então, a trajetória, quando eu aceitei Jesus, aí eu comecei a servir a Deus, né, na igreja, não perdia cultos, todos os cultos eu estava lá presente, cultos evangelísticos principalmente, né? Eu amo os cultos evangelísticos. E aí comecei a trabalhar na obra do Senhor, não somente na parte de dentro, mas na parte de fora também. Quando eu falo da parte de fora, eu me refiro em construções, né? Porque tem pessoas que acham que a obra do Senhor é só pegar uma Bíblia, um microfone e pregar. Não. A obra do Senhor engloba tudo que está incluso para o reino do Senhor. Porque o reino de Deus, ele cresce assim, com almas e com trabalhos, né? Você trabalha, como é que você vai trabalhar? Na construção, para construir templos, para agregar as almas que você vai ganhar para Cristo, né? Então, comecei a trabalhar, ajudar o pastor da época era o pastor Valtenes, né? Pastor Valtenes, um homem de Deus que eu amo muito em Cristo Jesus, foi meu pastor, meu pai na fé, né? E eu comecei a ajudar ele nas construções. E como o irmão sabe que nós somos de uma família que gosta de trabalhar, né? Não mede esforços para trabalhar, seja o que trabalho for, desde que é honesto, né? E aí eu comecei a trabalhar nas construções. Daí eu recebi um convite para cantar no grupo de jovens, né? Cantar no grupo de jovens. Eu era solteiro, embora eu tive um relacionamento quando eu estava no mundo, né? Eu tenho um passado, né? Mas aí esse relacionamento não deu certo e eu fiquei solteiro. Não fui casado, mas tive esse relacionamento, estava solteiro e me chamaram para cantar no grupo de jovem. E eu fui,
aceitei, comecei a cantar no grupo Cristo, Liberdade e Vida, né, da Assembleia de Deus. E aí, depois eu recebi o convite para ser auxiliar. Aí eu perguntei, o senhor acha que eu tenho capacidade? O pastor disse, eu acho que você vai desenvolver um bom trabalho, porque eu tenho orado e antes de lançar o convite, primeiro eu oro a Deus e peço a direção de Deus. E a resposta que Deus me deu é essa, que você está recebendo o convite hoje para ser auxiliar. Então eu aceitei, né, com muita alegria, porque isso dá muita alegria num irmão, quando ele recebe o convite para ser auxiliar, porque você não vai estar auxiliando qualquer pessoa, você vai estar auxiliando o pastor da igreja. Isso é muito gratificante, porque no momento que o pastor não estiver, você está ali. E o pastor, por ele ser pastor, ele não pode fazer tudo sozinho. Ele precisa de ajuda. A gente vê na Bíblia, quando Moisés, né, chegou em determinado lugar, ele estava fazendo tudo só, isso era cansativo. Aí o sogro dele, Jetro, disse, olha, você escolhe aí homens capazes, cheios do Espírito Santo, para lhe ajudar. E aí ele colocou pessoas, vamos dizer, auxiliares, para auxiliar ele no trabalho. Então, quando alguém tinha algo para falar, ia até esses homens levavam até o pastor, e o pastor resolvia, quer dizer, já dividia as tarefas. Então isso é muito bom, gratificante, auxiliar um pastor. Depois de auxiliar, a gente trabalhando na construção da igreja, a igreja que nós congregamos hoje lá em cima, né? Aí o pastor chegou para mim, estava lá trabalhando, estava até em uma das janelas, né, ajeitando lá uns blocos. E aí o pastor disse, Clóvis, você aceitaria ser diácono da igreja? Eu disse, pastor. Aí a minha resposta foi a seguinte, pastor, eu estou aqui para servir, independente da função, do cargo, eu estou aqui para servir. Se o pastor acha que eu tenho essa capacidade para ser um diácono, eu aceito. Eu não dei uma resposta a ele insatisfatória, né? Então ele disse, olha, eu estou orando, há muito tempo que eu venho orando, e no momento Deus me mostra você, e na época o Adenias, né, que hoje ele é o presbítero também, né? O presbítero Adenias. Então Deus me mostra vocês dois. E aí nós fomos separados. A data agora eu não me lembro exatamente, eu sou ruim de data. É igual a mim. E aí ele chamou o pastor, agora esqueci o nome, alguma coisa com Menezes, né? Agora esqueci o nome dele. E ele veio, nos separou, não é consagrar, porque diácono ele não é consagrado, ele é separado, né? E aí ele nos separou para o serviço, né, da igreja, que a função do diácono é servir, né? E Jesus, ele falou, quem quiser ser o maior, esse servirá o menor. Então, tem pessoas que acham que porque tem um cargo na igreja, ele acha que ele é o maioral. Não é, ele é o servo dos outros. Ele está ali para servir as outras pessoas. A função do pastor é servir. E servir com amor, né? Servir com humildade, né? Isso é E aí, para finalizar, passado poucos meses, né? A trajetória não foi tão longa, né? Alcancei o diaconato. Passando alguns meses, o pastor Valtênis, ele foi para uma reunião na sede, em Aracaju. E quando ele chegou um pouco assustado, né? Ele viu nossos nomes, o meu e do presbítero Adenias, na lista dos irmãos que iam ser consagrados ao presbitério. Aí ele disse, mas eu não falei, não indiquei, eles são diáconos há pouco tempo, né? Aí o pastor José de Jesus disse,
Deus tem uma obra na vida deles. Se não foi você que indicou, não foi nós que colocamos, e o nome deles estão aí, é porque Deus tem planos para deixar os meninos aí. Né? Isso é coisa de Deus, né? Coisa de Deus, né? Então, no dia que foi para ser consagrado, a gente ainda não tinha aquela certeza. Mas a gente fomos para o culto, lá no evento, lá na sede. Chegamos lá, o pessoal subia pela escada, chamado pelo nome, né? Fulano de tal, estou aqui, suba. Pastor fulano, pode subir. E nós lá, né? Nós não tínhamos certeza que realmente, né? Aí, eu vi chegar lá um irmão e disse: ô, pastor, vê se o meu nome está aí. Como é seu nome? Ele disse: fulano de tal. Pastor fulano. Aí ele olhou, está aqui, é você, Zé, pode subir. Aí eu falei: Adenias, vamos perguntar também se nosso nome está. Se tiver, amém. Se não tiver, daqui mesmo a gente já sai e vamos para outro setor. Coisa que só Deus sabe explicar, né? Só Deus sabe explicar. E aí eu perguntei: ô pastor, vê se os nomes de Manuel Cloviete está aí e Adenias Rodrigues. Pastor Valtenes, pastor do campo. Quando ele olhou, pastor Valtenes, Manuel Cloviete e Adenias: é vocês, Zé, pode subir. A gente subiu umas escadas, ali ainda parecia que, sei lá, que não estava acontecendo aquilo, né? Que foi rápido demais. Como eu falei, a pessoa que passa tantos anos e não chega lá. E Deus trabalha de uma forma rápida na nossa vida. Eu estava um dia na igreja, Deus usou um pregador, que agora não me lembro quem, para Adenias, e disse: Deus tem pressa com você. Né? E quando Deus me chamou nós dois juntos para a obra, para o Ministério Presbitério. E aí nós subimos as escadas, houve aquele culto maravilhoso lá na sede, onde foi posta as mãos sobre nós, né, em posição de mão, e ali nós fomos consagrados ao presbitério. Muito bem, está aí uma história muito edificante, né, a qual o presbítero também passou por momentos difíceis, né, e Deus o honrou e trouxe ele ao presbitério, né? Uma coisa é você esperar por um momento bom e Deus dá algo maior para ele, né? Então isso é coisa de Deus, não tenha dúvida. Deus, é como eu tenho falado para você, né? Ninguém explica a Deus, né? Quem quiser entender vai perguntar para ele, como diz a música da cantora lá, né? É que agora eu esqueci o nome dela. E sabemos que temos momentos bons, momentos difíceis na nossa vida. E eu sei que essa caminhada sua, eu também venho acompanhando. Sou novo na igreja, né? E venho acompanhando também o seu ministério, o seu trabalho. E tudo que ele falou aqui é verdade, viu? Ele é um dos irmãos que mais batalha dentro daquela igreja. Eu vejo lá. E tanto ele quanto o presbítero Adenias, quero deixar um abraço bem forte para ele, para o presbítero Adenias, para todos aí da Igreja Assembleia de Deus, tá certo? E dizer que o presbítero Manuel Cloviete é um homem de Deus, ele não mede esforços para trabalho algum de dentro da igreja. E sempre que você for à igreja, você vai ver a presença do presbítero Manuel Cloviete, seja na obra, seja nos cultos, né? Seja nos interiores, nos povoados, levando a palavra. Esse aqui é um homem de Deus, abençoado, eu tenho observado, sabe? E Deus é o primeiro que está vendo tudo. Louvado seja Deus. E em meio a toda essa luta que você tem enfrentado, qual foi a sua maior dificuldade, presbítero? A minha maior dificuldade, irmão Wanderley, eu tenho um defeito físico, né? Para fazer as coisas. Embora eu me esforce muito, mas eu tenho muita dificuldade para realizar alguma coisa. Eu sou dependente de alguém sempre, né? Eu tenho problema de vista, eu sou praticamente cego. Quem olhar para mim, meus olhos, não vai perceber. Mas quem andar comigo vai perceber a minha dificuldade, né? E eu tenho um grave problema de vista. Como eu falei, sou quase cego. E isso me dificulta muito para realizar alguns trabalhos, porque eu fico dependente
sempre de uma pessoa, né? Sempre de uma pessoa. No período do dia, eu ainda ando solto, sem ninguém me segurar. Mas à noite, preciso que alguém segure no meu braço, me leve a determinado lugar. Para você ter uma ideia, quando eu monto na garupa da moto, de noite, eu não vejo nenhum piloto que está pilotando a moto, né? Isso não é bom, né? Isso é um problema para mim, porque quem anda nas estradas pode ocorrer qualquer situação, né? E para quem enxerga, existe a saída. E quem não enxerga tem que ficar sempre na dependência de alguém, né? Tem que ficar ali parado. Mas isso não me dificulta em fazer a obra do Senhor. Isso que é mais importante, né? Isso não me dificulta em fazer. Tendo quem trabalhe comigo, eu estarei lá, né? E eu sou a prova disso aí. Como vocês estão vendo aí, não enxerga praticamente quase nada, né, Clóvis? Quase nada. Quase nada, e não abre mão da obra de Deus. Enquanto tem pessoas aí que enxergam muito bem e dá trabalho na obra, que não é brincadeira, mas estamos aqui só para engrandecer o nome do Senhor, né? Para você ter uma ideia, a câmera está bem aí pertinho. Eu só estou vendo o vulto. Por isso que eu tenho dificuldade de focar, né, a câmera, porque eu não enxergo. Você está bem próximo aqui a mim, assim, ainda vejo um pouquinho, mas se afastar, já não vejo mais o seu rosto perfeito, né? E isso é coisa que atrapalha assim na vida de algumas pessoas. Mas eu não uso isso como obstáculo para não fazer a obra do Senhor. Tendo um irmão que queira andar comigo, que queira com responsabilidade, né? Que tudo que a gente for fazer temos que fazer com responsabilidade. Às vezes eu sou um pouco criticado porque eu sou um pouco exigente, apesar de não enxergar. Ainda exige, né? Eu sou exigente, né? Porque eu gosto das coisas feitas, vamos dizer assim, com eficiência, né? Embora que todos nós somos falhos, né? O ser humano tem uma capacidade enorme para estar falhando, né? Eu não sou aqui o melhor que não falha. Não, todos nós somos falhos, né? Mas a gente tem que se esforçar para falhar menos, né? Se esforçar para falhar menos. E tendo uma pessoa de responsabilidade para estar ali com você ao seu lado, não olhando por outro ângulo, mas sempre olhando para a obra do Senhor, né? Que tenha desejo também de estar na frente, na obra do Senhor. Quando eu falo na frente, não é na frente de cargo, posição, mas está na frente da batalha, né? Que para você hoje trabalhar na obra do Senhor, não precisa você ser um presbítero, não precisa você ser um pastor, não precisa você ser um diácono, não, basta você ser crente. Você sendo crente e ter disposição, vontade e amor, pode deixar que Deus vai lhe honrar. Amém, isso é verdade. Então, eu tenho essa dificuldade, mas eu não uso dessa dificuldade como obstáculo para fazer a obra do Senhor. Eu sempre estou lá, presente, né? Alguns momentos que alguém chega lá e não me vê, é porque aconteceu alguma coisa que nós estamos no mundo. Nós não somos deste mundo, mas estamos no mundo, né? Estamos sujeitos a tudo, né? Estamos sujeitos a tudo, enfermidades, porque há pessoas que acham que por ser crente não adoece. Isso é um grande engano de quem assim pensa. Crente também adoece, crente também morre, né? Crente não é imune. Porque se crente não morresse, Abraão estava vivo até hoje. É pura verdade. E Abraão, a Bíblia diz que era amigo de Deus. Né? E passou por tantas coisas, né? E o pai da fé. Imagine nós. Né? Então, crente morre, só que há diferença, né, entre a morte de crente e a morte de quem não é crente. Não importa a maneira que você vai morrer, né? O que importa é o que vai acontecer depois que você morrer, né? Aí está o problema, né? Aí está o problema, porque você sendo um crente, cristão, em Cristo Jesus, a Bíblia diz que ainda que morra, viverá. Glória a Tem que Deus. se agarrar nessa palavra. Agora, quem não é cristão, se morrer, ele vai também ter uma vida eterna
mas é uma vida eterna sem Deus, de sofrimento, e isso não é bom para as pessoas que ainda não aceitaram Jesus. Por isso que nós pregamos o Evangelho, para que essas pessoas, mesmo que venham passar pela morte física, mas que venha ressurgir, venha ressuscitar no grande dia do Senhor. Amém, glória a Deus. Sabemos, presbítero, que estamos enfrentando um momento muito crítico, um momento terrível dessa pandemia, né? Isso. E estamos sofrendo com isso, praticamente. E quero saber do presbítero o que o irmão tem aprendido com todo esse momento difícil que estamos enfrentando. Olha, nós estamos vivendo em uma época que essa enfermidade começou lá na China, né? Na China, e vem assolando todas as nações, inclusive o nosso país, o nosso estado e a nossa cidade já está bem infectada, a nossa cidade, que essa doença veio para trazer às pessoas a realidade. O que eu aprendo com isso é que diante dessa situação não existe rico, não existe pobre, não existe raça nem cor. Essa doença ela não respeita ninguém. Essa doença iguala a todo mundo. Então, isso nos leva a se tornar mais humano, porque o povo está perdendo a essência da humanidade. Então, às vezes, Deus, Ele se utiliza de coisas para trazer o povo a refletir, a pensar, a meditar, saber a sua origem. Nós temos uma origem, né? Nós temos uma origem. A nossa origem vem de Deus. Foi Deus quem fez o ser humano. E Ele fez com um propósito para adorá-lo, né? E servi-lo. E as pessoas têm se afastado de Deus. A cada momento, o povo se afasta de Deus. A humanidade se afasta de Deus. E isso tem acontecido em todos os lugares. Então é preciso que... Pronto, eu vou usar aqui rapidamente. Quando, falando da parte evangélica, essa parte, do povo de Deus. Quando o povo de Israel, vou usar aqui uma linguagem, virava as costas para Deus, o que era que Deus fazia? Deus enviava gafanhotos, comia todas as lavouras. Deus permitia a seca e a terra não produzia. Para quê? Para que o povo reconhecesse Ele como Deus. Para que o povo se voltasse para Ele. E nós estamos vendo hoje, não vou aqui generalizar, porque existem os remanescentes, né? Mas no meio evangélico, eu não vou usar uma palavra pesada, mas existe uma grande falha. E no meio evangélico há um grande esquecimento de Deus, apesar de estar com a Bíblia na mão, apesar de falar o nome de Deus, né? Mas existe um esquecimento de Deus. Então, às vezes, Deus se utiliza dessas coisas para que as pessoas voltem a conhecer Deus novamente. Ou seja, retroceda, se arrependa do que está fazendo e se volte para Deus. A Bíblia diz no livro de Isaías, né, 55 e verso 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Estou falando isso para o meio evangélico, né, que às vezes esquece um pouco de Deus. A pessoa está dentro da igreja, mas o pensamento está nas coisas mundanas. E a Bíblia nos diz que quando nós aceitamos a Cristo, nova criatura somos. Eis que as coisas velhas se passaram e se fez tudo novo. Se tudo é novo, nós não podemos andar com as bagagens antigas, porque é passado. Nós não podemos se voltar para as coisas, imitar o mundo. Não. Se tem uma coisa que nós precisamos imitar, é Deus. Olha a mensagem que eu deixo
para todos que estão nos assistindo nesse momento, se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 7, a partir do versículo 24, até o versículo de número 27, mais ou menos, estou sem a Bíblia aqui, mas aí está falando a respeito daqueles que ouvem a palavra do Senhor e pratica. Ele é comparado ao homem prudente que edificou a sua casa na rocha, né? Então, a mensagem que eu deixo: edifique a sua casa na rocha, ou seja, ouça a palavra de Deus e pratique a palavra do Senhor, porque assim você está sendo comparado a um homem, a uma pessoa prudente que edifica a sua casa na rocha. Por quê? Isso não significa, por você edificar a sua casa na rocha, a rocha é Jesus. E não significa que você não vai enfrentar tempestade. Não significa que os ventos não vão bater. Não significa que a chuva não vai cair. Mas o importante é que está firmado na rocha. Então aqueles que ouvem a palavra de Deus e não cumprem, não praticam, ele é comparado ao homem, uma pessoa insensata, que edifica a casa sobre a areia. Aí vem a tempestade, vem o vento, vem a chuva e derruba aquela casa, e grande é a sua queda, porque ouviu a palavra e não praticou. Então edifique a sua casa na rocha, ouça a palavra e pratique ela. Há um texto que diz: não seja ouvintes esquecido, mas seja cumpridor da palavra de Deus. Essa é a mensagem que eu deixo, né, para todos que estão nos ouvindo, edificar a sua vida sobre Jesus Cristo, que a casa somos nós. Amém. A rocha é Jesus, né? Então nós vamos edificar a nossa casa na rocha que é Cristo. Somos nós, termos uma vida edificada em Jesus Cristo, porque ainda que venham as tempestades, as lutas, as dificuldades, nós estamos firmados em Cristo Jesus e Ele nos segura. Olha como é as coisas de Deus. A gente olhando para esse milharal que está aí à frente, né? Nós estamos aqui na roça. Estamos aqui, entrevista em roça, né? Entrevistado na roça. Entrevistado na roça. É. Aí, veja aí como é lindo as coisas de Deus. Você plantou um grão, nasceu um pé de milho, e esse pé de milho vai colocar no máximo 3 espigas, que é a pé de milho que bota 2, 3, até 4 espigas. 2 boas, umas já sai com menos vigor. Mas o que eu quero dizer com isso é que as coisas de Deus é maravilhosa, né? De um grão de milho você vai colher vários, né? Por quê? Porque aí onde está o poder de Deus. Porque por isso que nós temos que sempre semear, sempre plantar, que vamos colher. E por falar em colheita, só colhemos aquilo que plantamos. É por isso que a grande necessidade do ser humano semear coisas boas. E uma das coisas boas que o homem deve semear é a palavra de Deus. É a boa semente. Existem várias qualidades de terra, mas a semente é uma só. E agora vamos aqui finalizar nossa entrevista com o presbítero Manuel Cloviet. Fique à vontade, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, meu querido, amado irmão. Quero agradecer a Deus por tudo quanto Ele tem feito na minha vida e agradecer a Deus pela oportunidade que você tem nos dado para expressar a nossa vida e a trajetória que Deus tem feito na nossa vida. Que Deus abençoe a todos os ouvintes que estão nos assistindo, né? Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe. E essa aqui é a entrevista aqui com o presbítero Manuel Cloviet, com exclusividade para a TV Canhoba. Um abraço a todos, estamos ao vivo todo sábado, a partir das 22 horas. Não perca, a glória é de Deus. Deus abençoe. Amém.